Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal Sucesso na Segurança Privada. E se você está chegando agora aqui no canal, o que você vai fazer? Você quer ficar por dentro das coisas? Você quer ficar esclarecido? Você quer ficar conectado com a atualidade, com as atualizações, com aquilo que acontece na segurança privada para obter sucesso? Então o que você tem que fazer? Você tem que garantir que tu vai receber os conteúdos. Bota o dedão aqui no canal, ali no botãozinho ali que se conecta comigo aqui, se inscreve no canal, aciona o sino de notificação. Por que você tem que acionar o sino de notificação? Para você não perder os conteúdos. Assim o YouTube vai entender que você quer receber os conteúdos e vai quando a gente lança um conteúdo, o YouTube já te notifica para você receber. Legal? E hoje nós temos aqui, você fica aqui comigo que nós vamos entender. Você que está afim, você está assim, já teve alguma ideia alguma vez de você poder ser segurança, né, trabalhar na segurança privada fora do Brasil? Nós vamos começar aqui uma série de entrevistas com dois amigos meus aqui, dois parceiros meus que estão fora. Um está nos Estados Unidos, que aí vai ser depois, vai ser a próxima entrevista. E hoje nós estamos aqui com o Nogueira Júnior, você vai conhecer ele daqui a pouquinho aqui, tá? Então, vem comigo aqui que você vai conhecer coisa legal, você vai saber do cara que está lá no outro lado, o cara que está, bombando lá, tá? Você vai conhecer o Nogueira Júnior aí, se você não conhece, depois tu acompanha as redes sociais dele. Nós vamos colocar aqui embaixo aqui o link lá do canal dele e das redes sociais, para você, com certeza, nessa uma hora aqui, nós não vamos esgotar a conversa. Mas você depois acompanha ele lá, inclusive pode fazer comentário, tira dúvidas. É a sua conexão, né? É a sua conexão lá com Portugal hoje com o Nogueira Júnior. Nogueira, fala aí, se apresenta. Olá, boa noite Pedrosa, boa noite a todos que estão aí ligadinhos no canal. Meu nome é Nogueira Júnior, sou vigilante em Portugal há 12 anos, vou fazer 13 anos já esse ano. Sou vigilante também no Brasil, minha formação foi em 2001. Sou natural de Fortaleza, no Ceará, e já moro em Portugal. Dia 13 de maio, vou fazer 16 anos que moro em Portugal e tenho 13 trabalhando como segurança privado aqui. É uma honra para mim, diga-se de passagem, é uma honra. Eu tenho um carinho muito grande por você, Pedrosa, e acho que todos os vigilantes deviam assistir o seu canal. É uma honra estar aqui com você participando desse programa. A satisfação é nossa, já vou começar na regressiva, já vou ficar muito grato aí para você dedicar seu tempo. E olha que nós conversamos muito para agendar essa hora aqui, esse tempo. Falar nisso, em Portugal, que horas é agora? Agora em Portugal são 11h27. 11h27, né? Eu estou gravando aqui 19h21, né? 11h27, pá, puxa vida, então não tinha como fazer mais tarde mesmo, porque aí já ia... Por acaso. Legal. Você então, deixa eu rememorizar aqui. Tu começou, há 16 anos que você está aí, né? Tu fez teu curso de vigilante no Brasil, fez o curso básico de vigilante no Brasil? Sim, eu fiz o meu curso de vigilante em 2001. Aí comecei a trabalhar de vigilante e depois, em 2004, fiz a minha extensão em transporte de valores, o meu SPP. E quando foi em 2005, eu saí do Brasil e vim para Portugal. Nessa época, eu trabalhava na empresa que eu trabalhava, prestava serviço para um grupo de portugueses. Então, eu trabalhava no grupo fazendo supervisão, eu trabalhava como VSPP, eu trabalhava como vigilante, às vezes, quando faltava um homem, eu estava lá, e também estava no supervisão. E Então, o que deu o estralo, assim, cara? O que deu aquele negócio? Cara, vou para Portugal. Como é que foi isso? cara, foi assim foi uma coisa foi até engraçado, porque eu sou VSPP e eu tenho um amigo, que ele era VSPP comigo, ele ainda, mora em Fortaleza, o Márcio. Então, em 2004, houve aqui um campeonato, que foi a Eurocopa, foi em Portugal. Então, teve ali uma reviravolta na segurança. Então, ele falou assim: Nogueira, vamos para Portugal, porque lá acho que está precisando de um pessoal assim, profissional para trabalhar, e eu estou querendo ir. Eu falei: cara, tu vai? Tem certeza que você vai? Porque eu quero ir. E aí depois eu fiquei naquele pensamento, porque eu achava, como não é, hoje não tem essa facilidade toda de você conseguir um curso de supervisor, um curso de qualquer coisa que seja, na facilidade que tinha em 2001, em 2002, em 2003, quando eu comecei a trabalhar na área de segurança. E eu achava que, pelo fato de eu procurar
estar todo dia lendo e buscando informação, estudando e saber em que eu posso melhorar. Eu achava que no Brasil eu já tinha chegado, naquela época, já tinha chegado ao teto. Então eu tinha que procurar expandir os meus horizontes atrás de conhecimento. Foi quando eu peguei isso. Não, eu vou para Portugal e vou trabalhar na área de segurança, na segurança privada. Quando eu vim, não tinha absolutamente informação nenhuma, não tinha vídeos no YouTube, eu trabalhava com portugueses, conhecia a história de Portugal, ouvia muitas histórias por causa dos portugueses que eu trabalhava, mas eu não conhecia a geografia, por exemplo, de Portugal. Eu não sabia onde é que se localizava Lisboa, não sabia nada, absolutamente nada disso. Eu costumo dizer que eu nasci em Portugal, nasci com todos os direitos e deveres de um adulto. Só que eu tinha que aprender tudo, eu tinha que aprender legislação, eu tinha que aprender direito penal, eu tinha que aprender direito tributário, eu tinha que aprender várias coisas que a gente vai aprendendo ao longo dos anos, né? Eu tive que aprender o mais rápido possível, que era para poder eu me inserir na sociedade portuguesa. Então, no começo foi um pouco difícil, batalhei e bati em muitas portas, mas no final deu certo, graças a Deus. Qual foi a dificuldade maior que tu enfrentou? A língua, A língua. Olha, por eu incrível... pensei que a língua não seria problema, cara, porque Não, muita gente não, fala, não, é português aqui, Portugal. Tem não, diferença? completamente diferente. Eu já estava familiarizado com o sotaque. O sotaque eu já estava familiarizado pelo fato de trabalhar com portugueses. Mas quando você chega aqui, eu demorei mais ou menos 3 meses para poder aprender a língua, porque você tem que aprender as frases, a colocação das frases, aonde você vai colocar aquela palavra no local certo, para poder a outra pessoa entender a informação. Então, precisa um pouco mais de estudo, que isso vai se processando ao longo do tempo. Tem pessoas que demoram um pouco mais, tem pessoas que demoram um pouco menos. Eu demorei mais ou menos 3 meses para poder fazer um conjunto de frases para que um português, eu conversando com um português, ele entenda exatamente aquilo que eu quero dizer e eu consiga entender o que ele quer falar para mim. Apesar Olha, de ter muitas palavras muito parecidas e com certeza é muito, mas existem ali determinadas coisas que se você não souber, é ok, complicado. ok. A palavra. E a segunda dificuldade, eu achei que a língua não ia ser problema, mas tirando a língua, assim, qual é o impactozão? Qual é a dificuldade, a barreira que aparece? Para mim é papel. Eu, em 15 anos de Portugal, nunca juntei tanto papel na minha vida quanto em 27 anos de Brasil. É muito Papel. papelado, é burocracia. Você tem que ser um expert na burocracia. E a outra dificuldade, logo no começo que eu tive, foi com questão de fuso horário. Como eu sou do Nordeste, então 6 da manhã o sol se levanta e 6 da noite o sol se põe. Aqui não, tem dia que é 10 da noite e o sol está em cima ainda. Então, eu senti uma certa dificuldade por causa disso, porque como eu andava de ônibus, então passava do horário, eu olhava para cima, veia assim, não, deve ser ainda ser umas 6 da tarde, ainda tem ônibus. Quando eu ia olhar, já era 10 horas, 10h30, já tinha acabado o ônibus para a região em que eu morava. Então eu tinha que vir a pé. Então eu tive que aprender a sempre estar olhando para o relógio e esquecer o sol. Olha bem que Essa louco, cara. é, E aí você chegou aí aqui tem uma legislação e tal. Aí você foi e aí como é que você conseguiu e introduzir e como é que você conseguiu entrar na segurança privada aí? Primeiro, a gente tem que passar pela via cruz de todo imigrante, né? Primeiro, a gente tem que achar o local para morar, aí a gente tem que arrumar um emprego para comer e pagar as contas, aí depois a gente tem que pegar um emprego que ele possa te dar uma possível legalização, para depois você escolher o que você quer fazer. Eu demorei Ah, mais ou menos 3 anos, eu tirei meu título de residência, demorei 3 anos. Eu trabalhei como lavador de carro, foi meu primeiro emprego, eu lavei carro, aí depois eu entreguei panfleto em sinal e colocando em caixa de correio, e a mesma empresa que entregava o panfleto, ela fazia a distribuição de alimentos de um supermercado. Aí faltou um motorista, eu tinha feito inscrição para motorista e trabalhei 2 anos, 1 ano e 8 meses nessa empresa.
como motorista. E aí depois eu entrei num restaurante, fui ser chefe de bar de um restaurante. Aí quando eu consegui contrato de trabalho, aí tirei o meu título de residência, foi o primeiro passo. Aí o segundo passo é descobrir qual é a documentação necessária para poder fazer a formação de vigilante. Porque eu tinha ido a uma empresa de segurança, eu tinha ido até a Prosegur, entreguei meus certificados do Brasil, toda a papelada que eu trouxe do Brasil, com autenticação da Polícia Federal, tudo entreguei. Mandei uma carta para o Departamento de Polícia, que é o órgão fiscalizador, e eles disseram que eu não conseguia fazer equivalência. Eu tinha que fazer tudo de novo. Foi aí que eu aprendi que o certificado do Brasil não serve para Portugal, e eu tive que fazer todas as formações de novo. Comecei com o vigilante, aí depois, nessa época, o curso de vigilante era módulo 3 e 4. Eram módulos, né? Aí depois eu fiz o módulo 6, que hoje chama-se SPR, que é o vigilante profissional que trabalha em bares de restauração, discoteca, baladas, tudo. Esse é um dos cursos um pouco mais difícil, que ele é um dos com mais horas, ele tem 170 horas. Segurança de eventos seria aqui no Brasil, é isso? Não, não é de Não? eventos, não, ele é especificamente para trabalhar com público que envolva álcool, num pub, numa Hum, discoteca, num bar, ou seja, existem duas legislações. Existe a legislação da segurança privada, que é a que habilita o profissional de segurança a trabalhar. E existem as legislações como é que eu posso dizer? Dos outros locais. Por exemplo, se você quiser abrir uma discoteca, na sua legislação, você é obrigado a contratar profissional de segurança privada com formação específica e carteira e a CNV, por assim dizer. Entendeu? Então, essa legislação não tem absolutamente nada a ver com a de segurança privada, apesar de estarem ligadas. Ou seja, uhum. eu sou uma discoteca, para eu poder abrir o meu bar, eu sou obrigado a contratar X vigilantes, porque na minha legislação exige. Olha que E não tem legal, nada cara. a ver, pois a legislação da segurança privada é segurança privada e o que ela engloba? Ela engloba toda e qualquer função exercida com, com funções de segurança privada tem que ser um profissional. Ou seja, um porteiro de um prédio tem que ser um profissional de segurança privada, porque ele é o profissional que faz o controle de acesso. Então, aqui não Entendi. existe o porteiro, não existe o controlador de acessos, não existe nada. Tem que ser um profissional com curso e tem que estar vinculado à empresa de segurança ou ele pode tirar chama-se de licença de autoproteção. É como se ele virasse um orgânico. Ele pode contratar os próprios vigilantes, mas ele não pode oferecer o serviço de segurança. Bem a ideia do orgânico mesmo aqui no Brasil, né? Exatamente. Então, eu posso, vamos supor, um shopping. Um shopping, pode ter duas seguranças. Ele pode ter a segurança dele para a rede de shoppings. Imagina que tenham 4 shoppings. Nesses 4, basta uma autorização porque pertence à rede. Então, ele coloca a segurança nos 4. Mas ele não pode fornecer para outros shoppings. Então, ele pode contratar 2 profissionais. Ele pode contratar o profissional dele, como ele pode contratar uma empresa de segurança para fornecer um trabalho terceirizado. Legal. E então, vamos voltar aqui um pouquinho. Para entrar Hum. na segurança, eu faço um curso geral e depois eu vou fazendo as Hum. especialização? Isso, existe um curso básico, e nesse curso básico, esse curso básico, ele é a base das outras formações, ou seja, no Brasil, para você ser SPP, você tem que ter o de vigilante e tem que ter mais alguma coisa e não sei o quê. Aqui não, você faz o básico, não precisa fazer o de vigilante e pode fazer diretamente o de SPP. Assim como Hum. ele faz o básico, não faz o de vigilante, ele pode fazer o de eventos, que é o ARE, por exemplo. Então, o vigilante aí aqui para nós, o vigilante é a porta de entrada. Para É, vocês aí, não. exatamente. Mas para a gente tem que ter esse básico. Agora, que é uma grande mais-valia você fazer o curso básico e o curso de vigilante,
né, que é o básico, e o específico. Aí depois é só fazer o específico de ARD, que é o assistente de recintos desportivos, o específico de AR, aí, ou seja, isso aqui diminui as horas. Isso aqui tem 110, esse aqui tem 90, esse tem 90, esse tem 70, o outro tem 100, entendeu? Uhum. Então, existe o básico, que é a legislação básica, direito penal, direito constitucional, toda essa parte de direito e deveres é no básico. E depois entra a especificidade, né? Uhum. Como fazer rondas, radiocomunicação, defesa pessoal, que isso é outra vertente, né? Ele é dividido, é como se o curso de formação de vigilante fosse dividido. Esse Legal. básico é todos os direitos e deveres e essa parte civil da profissão e as especificações são a própria função em si. Uhum. Você, quando fez o curso aqui, você fez, era de 160 horas, né? Curso básico aqui de vigilante aqui. Não, 200, eu fiz 200 horas. Tu já está nas 200 horas. Ah, tá. Já foi em Fez 2001. 2001. E tá. E aí, juntando tudo isso aí no Portugal, dá quantas horas? 200 horas o básico com o início, né? 200 horas é só o básicozão. Não, o básico de direitos civis, a parte civil, são 110. 110. E a de especificidades são 90, num total de 200. 200. Exatamente, 200. Legal. Aqui tem a reciclagem a cada 2 anos. Aí tem reciclagem? Aqui a cada 5 anos. Ah, a cada 5 anos. Tá. Só que você que teve a experiência da formação aqui, e agora, como é que é a formação aí? Digo assim, a nível de qualidade, de estrutura, de aprendizado, assim, como é que funciona isso? assim, aqui bate muito mais na parte de gestão de pessoas, gestão de conflitos, de tecnologia, porque como em Portugal não se usa arma de fogo, então e temos que trabalhar com outras coisas, né? Temos que trabalhar com a parte da inteligência. Então, aí, no caso, o vigilante ou a segurança privada, ela não utiliza arma de fogo, ela não tem porte de arma em serviço, então. Não. Arma de fogo, não. Não? Nós temos uma, porque aqui a palavra arma é um pouco mais abrangente do que no Brasil, porque no Brasil quando você fala arma, automaticamente se liga a arma de fogo. Aqui não. Aqui a palavra arma, ela, por exemplo, um bastão retrátil é uma arma que é terminantemente proibido de usar. É proibido. Se você for pego com um bastão retrátil, é porte legal de arma. Dá direito a você ir para a prisão. Olha que louco. Só que o vigilante, ele, na legislação de 34 de 2013, ela fala que o vigilante pode, não deve, pode utilizar armas de classe E, que é o spray de pimenta ou a taser. Mas aí existe uma outra legislação em cima disso. Por quê? A empresa tem que autorizar, eu tenho que comprar o meu equipamento, eu tenho que solicitar junto à polícia o meu porte de arma, o meu porte daquele equipamento, e a empresa tem que me autorizar para eu tê-la em serviço. Ah, é? Então, aí você... Não é a empresa que fornece? Não é a Olha que empresa que louco, cara. Bem fornece. diferente daqui, né, cara? Olha, Não é bem a empresa louco. que fornece. Você, Só então... Você que fica responsável para poder utilizar no seu serviço a taser. Exatamente. É por isso que ninguém é autorizado, porque mexe com um seguro diferente. Existem outros trâmites que nós sabemos que as empresas têm com relação à utilização de arma em serviço, então é zero a quantidade de vigilantes com essa autorização, Com essa autorização. salvo o pessoal de VSPP, que aqui a gente chama de VPAP, que tem determinados contratos que a empresa de segurança tem, que contrata o vigilante profissional de VPAP, que é o VSPP, e no contrato específico diz que ele precisa de um segurança armado. E aí o que acontece? A empresa, contrato profissional, passa uma declaração para o profissional faz aquele trâmite, vai até a polícia, pede a autorização para comprar a sua arma, que já é uma arma de fogo, compra a sua arma de fogo, tira o seu porte e a sua licença
e aí ele trabalha com a sua própria arma, fazendo a proteção de outrem, né? Olha Só que bem. aí, é, Então aí, vamos resumir aqui. Aí o vigilante, ele, conforme os contratos e autorização, ele mesmo é responsável pelo ferramental, ele pelo mesmo. instrumento dele. É isso? Exatamente, exatamente. E aí o pessoal tem que passar por aquela via cruzes, porque é vigilante, aí são 9 especialidades. Tem o profissional de vigilante do ARD, que é assistente de recintos esportivos, o ARE, assistente de recintos de espetáculos, tem o VTV, que é o vigilante de transporte de valores, tem o pessoal de fiscal de transportes públicos, tem o vigilante de aeroportuário, que tem 2 divisões. O vigilante que tem esse cartão, ele pode escolher 2 especialidades, o vigilante portuário ou aeroportuário. Se eu for trabalhar no aeroporto, eu tenho que tirar o aeroportuário. Se eu tirar o aeroportuário, eles não me contratam para ir para o porto. E assim sucessivamente. Olha bem. E aí Então depois o VP. eu estou entendendo assim, pelo que você fala, que é bem, como é que se diz? É bem específico, é É bem específico. segmentado, né? Exatamente. É uma Ele coisa não é mais generalista, profissionalizada. ele não é generalista Não, igual no Brasil hoje, né? Que é assim, cara, o isso. cara é vigilante, hoje ele pode estar, ele está numa agência bancária, daí amanhã ele está numa portaria da empresa, depois no final de semana ele está fazendo segurança de eventos, dá um pouco ele pode, sei lá, no caso ele não pode migrar para escolta nem para segurança pessoal, porque aí já é mais segmentado um pouco, né? Porque a nossa segmentação aqui é o transporte, segurança pessoal, né? E a Uhum. vigilância. Então aí, aí já deu para ver que não é assim a parada, já é mais Não. nichada, mais É, segmentada. Só não é tão segmentado no vigilante básico, né? No vigilante normal. Uhum. Porque se eu hoje estou no hospital e amanhã eu vá para uma fábrica, mas eu recebo treinamento antes de entrar nesse trabalho. Ou seja, se eu for para um hospital, eu não entro direto para o trabalho, eu vou estar acompanhando com o vigilante que esteve lá, trabalhando, e aí eu vou ter uma formação com ele, às vezes é de 3, 5 a 10 dias, depende muito da minha capacidade, né? Então eu tenho um treinamento para poder exercer a função no hospital. Se eu for para se eu for para uma fábrica, eu vou trabalhar com outro vigilante mais antigo, que ele vai me dar todo o treinamento, e passo um turno inteiro com ele, fazendo tudo, para poder trabalhar na fábrica, não é, tá, fica aí, se vira, não. Olha que. Em alguns casos que já aconteceram comigo, é mais ou menos assim, porque eu, na É. empresa que estou, eu já abri 2 clientes, ou seja, eles me chamam, eu vou falar com o contato, vou com a pessoa do posto, não é? Com o contratante. Então, eu, como vigilante, eu vou fazer o trabalho de vigilante. Aí eu vou desenvolver todo o sistema de trabalho do que o vigilante vai exercer no posto, desde rondas, desde abordagem dos veículos, desde todo o processo que ele faz durante o dia, e eu desenvolvo trabalhando, né? Eu já E, abri uns 4 clientes, mais ou menos assim, ou seja, eles, olha, deixa assim, Nogueira, vais para ali, o cliente é esse. Então eu entro em contato, falo com a pessoa e eu junto com ela vou desenvolvendo o que o cliente quer e vejo quais são as possibilidades que o vigilante pode ter, o que o vigilante não pode fazer e explico para a cliente, olha, isso pode, isso não pode, isso a gente faz assim, isso faz assado. E depois eu passo 30 dias trabalhando para poder engrenar esse método de trabalho. E aí coloco um outro vigilante e eu dou o treinamento para o vigilante e o vigilante continua. olha bem, cara. E, nossa, meu Deus, aí eu tô imaginando, você, eu não sei se você tá há muito tempo aí, está com 16 anos que você está em Portugal, né? É. Você, de quando você saiu daqui, acho que você, eu te pergunto assim, você tem uma ideia de como é que é a segurança no Brasil? Como é que tá lá hoje? Tem? Eu acompanho sempre, De 1 porque a 10, de 1 a 10, já que você acompanha, você tem informação, eu fiz essa pergunta de propósito, de 1 a 10, cara, o quanto que ela tá desnivelada com a realidade que você vive aí?
aqui no Brasil, comparando aqui, Brasil, de 1 a 10, qual é o número que você daria? E aí em 4, Portugal? 4, 3, 4. 4. 3, 3, 4. 4. Falando em segurança no Brasil, 3, 4. Exatamente. Eu digo que aqui nós estamos na pré-história. A segurança aqui está na pré-história. Mas olha, eu particularmente, vão me perdoar, mas essa é a minha opinião do Nogueira Júnior. Existem dois fatores. Primeiro, o primeiro fator que faz com que a segurança privada do Brasil não esteja melhor, na minha opinião, começa pelos instrutores. Nós temos péssimos instrutores. Dão péssimas ideias para a segurança. O pessoal quer transformar a fina força em polícia. E não é assim que se faz. É outro trabalho. A polícia tem o seu trabalho, a segurança privada tem o seu trabalho. A partir do momento em que o segurança privado, no seu posto, fardado, exerce a sua função e entrega para a polícia, você fez com tanto brio e com honra a sua profissão que foi lhe incumbida. Aí E, depois tem a falta de interesse do vigilante em adquirir conhecimento. Porque quanto mais conhecimento, pelo menos funciona para todo o resto do mundo. Quanto mais você estuda, melhor você vai ser um profissional melhor. Você vai ter mais experiência, você vai conseguir melhores postos, você vai ter melhor, que a gente chama aqui de networking, né? Se você é um bom profissional, outras pessoas vão chamar você para trabalhar em outras coisas. Mas se você se estagna ali, não quer estudar, não quer abrir os seus horizontes, porque a empresa não reconhece, empresa também em Portugal não reconhece ninguém, assim como a empresa na França não reconhece ninguém, ela reconhece o bom profissional, não é porque o cara tenha pouco curso ou muito curso. É aquele cara que realmente quer fazer alguma coisa, e não se limita só aquele pouquinho de coisa. e como é que é a organização sindical aí dessa categoria? Existem Cara, sindicatos, igual aqui, sindicatos, e existe essa questão trabalhista e tal? existe o movimento, sim, existe aqui 3 sindicatos para todo o país. Nesse tempo todo, nunca fui chamado para nenhum, nunca paguei contribuição sindical aqui, também nunca dependeram, porque nem eles se entendem, até os próprios vigilantes vão contra os sindicatos, porque os acordos que eles fazem são uma piada, basicamente uma piada, porque, por incrível que pareça, nós na segurança privada em Portugal ainda estamos largados às moscas, ainda poderia melhorar muita coisa. Então, existe um movimento de muitos líderes e instrutores, bons formadores de opinião, que buscam, junto com os vigilantes, um melhor entendimento para que a coisa funcione, né? Mas tem sindicato porque tem direitos trabalhistas. A partir de que haja direito trabalhista, tem sindicato no meio. E, às vezes, muitos direitos atrapalham mais do que ajudam. Aí, A Nogueira, gente sabe isso. e, e qual é o piso salarial do vigilante? Nesse momento está em 792 792 euros, euros, o básico. É o básico. 792 reais. Imagina você É, ir para o seu trabalho e ganhar 792 reais. É o básico. é o E não básico. tem tantos benefícios. Por exemplo, tem algumas empresas pagam subsídio de alimentação, outras não. Algumas pagam, dão uma hora extra com uma porcentagem maior, outras não, outras trocam por bancos de horas. Então, depende muito da empresa. Agora, uma empresa certinha, ele vai pagar o 13º, que a gente aqui chama-se de subsídio de Natal, paga o 13º. Férias não são 30 dias, são 22 dias, e divididos, você pode tirar 22 dias, dependendo se o período for do verão para o inverno ou da primavera para o verão. Porque aqui as férias geralmente são tiradas no período do verão, que é entre junho e setembro, porque no restante do ano é frio. Então, em agosto, o pessoal quer ir à praia, quer Uhum. aproveitar o sol e a temperatura. E o custo de vida? O custo de vista é baixo.
É baixo o custo de vida? É baixo, é baixo. A única coisa que é caro aqui é o aluguel. O aluguel é caro. Agora, em termos de alimentação, é barato. Vamos supor, vamos fazer essa analogia. Enquanto eu trabalhando no Brasil, ganhando R$ 792, vou ao supermercado, eu pago R$ 5,50 num litro de leite, certo? E eu, em Portugal, trabalhando, recebendo 792 euros, vou ao supermercado e pago 57 centavos. Nossa, a diferença é grande pra caramba. E no caso, como é que funciona? é, a- Como é que funciona eu ia te fazer a pergunta de qual é o caminho que o cara tinha que percorrer para chegar no ponto de, cara, eu quero trabalhar como segurança lá, e sem a gente combinar, você foi já mais ou menos traçando esse percurso. Você, quando você mesmo disse, não tinha informação, foi quebrando, foi fazendo picada, foi quebrando, foi Fui abrindo quebrando picada. pedra. Foi literalmente quebrando pedra. Hoje, o cara que está aqui nos ouvindo, está te assistindo, Nogueira, e ele diz, cara, eu tô de vigilante aqui, tá ruim a parada, e, cara, gostei desse negócio. Assim, o que ele faz? Quanto tempo ele vai levar para poder entrar nesse percurso aí, entrar nesse circuito? Cara, hoje é um pouco mais demorado, porque há uns um ano e meio, há uns 2 anos atrás, a PSP lançou uma portaria em que, para ingressar na segurança privada em Portugal, o cidadão tinha que ter o cartão de cidadão. Mas o cartão de cidadão, ele pode ser obtido de outra forma, não só pela sua cidadania. Isso é mais para o brasileiro. O brasileiro que ele passa pela legalização, que ele chega aqui em Portugal, tem o seu contrato de trabalho, tira o seu título de residência, aí ele vai entrar com um pedido de direito de igualdade, ou Porto Seguro. Quando ele recebe esse direito de Porto Seguro, ele recebe um papel, uma folha, aí ele pode dar entrada no cartão de cidadão. O cartão de cidadão nada mais é que é uma identificação sua, com o número de segurança social, o seu número de CPF, o seu número de identidade, o seu endereço, tem todas essas informações contidas no cartão. Então, você tira esse cartão, aí é que você pode fazer a formação. Eu vi muita gente já entrar em contato comigo dizendo que a centro de formação pode fazer com o visto de título de residência e outros vistos. Fazer a formação é fácil. Fazer a formação é fácil. Só que agora a PSP mudou a lei aqui. Em que ponto? Você faz a formação... A PSP é o órgão fiscalizador? A PSP é o órgão fiscalizador, a É o Polícia órgão de Segurança fiscalizador. Pública. Tem a ver com a segurança pública, que é a Polícia Federal, né? A PSP é como se fosse a Polícia Militar, mas ela existe um órgão específico da polícia que trata da segurança privada. Tem vários homens e é uma denominação, é como se fosse um batalhão diferente. Legal. Só para abrir uma curiosidade, aqui no Brasil, o que mata aqui bastante aqui é a irregularidade, né? Eu acho que, segundo a Polícia Federal, de cada 4 vigilantes, de cada quatro pessoas aí, 4 pessoas que trabalham com segurança, uma só é regular. Isso também aí acontece, ou aí já não tem mais margem para acontecer a irregularidade? Não dá margem, aqui não tem margem. Não dá margem. A fiscalização é intensa e não dá margem. Vamos supor que eu estou na portaria de um prédio, se existe uma fiscalização e eu não tiver o cartão válido, ou eu não tiver um vínculo empregatício com a empresa, ou com alguém que detenha no prédio o alvará de autoproteção, é exercício ilegal da função, 2 anos de prisão. Caracas, legal. Segue ali então. Você estava falando que para fazer o curso é fácil. Para fazer o curso é fácil. Aí a PSP autoriza. O que acontece? Você faz o curso de formação, só que a prova você não faz no centro de formação.
a polícia lançou, até foi esse ano, os seus centros de prova, ou seja, é marcado um dia para você ir até a polícia para você fazer a prova lá. Você não faz mais no centro. Tu vai lá, só tem a aula Só tem a aula, e a você tem que prova é lá na estudar polícia. e a prova é na polícia. Ó, cara, isso aí, se fosse aqui no Brasil, cara, ia ficar metade. A prova é na polícia. E é uma prova Então, assim, meia boca, ou é uma provinha meia capuchada? não é um pouco caprichada. É um pouco Não é meia capuchada. boca, mas também não é impossível. Se a Sim. pessoa se dedica, se ela absorve, se ela entende, se ela quer aprender, ela faz tranquilo. Ela faz Uhum. tranquilo. Olha Agora, que sabe legal. aquela negócio, a pessoa não quer. E outra, nós agora, quando fazemos a reciclagem, vamos passar a fazer essa prova lá também. Não é só quem Ah, faz a formação. não é só quem faz a formação. E aí tem ainda, já está introduzido alguma coisa relacionada ao ensino à distância, essa formação à distância aí e Sim, tal? sim, sim, sim. Nós temos, porque como nós não temos arma de fogo, é só teoria, teoria, salve seja, mas uma parte é só legislação, né? E direitos e essas coisas todas, não é necessário fazer presencial. Ah, Lógico, então. tinha o da defesa pessoal, mas como a defesa pessoal é uma formação que foi há pouco tempo inserida, então eles puderam retirar novamente para poder o pessoal tá fazendo a reciclagem ou a É. formação. Então, como eu estava falando, fazer a prova, a formação é fácil. Quando você faz a prova, para poder você trabalhar, se você não tiver toda a sua documentação, você não pode trabalhar. Não é você receber o certificado e pode ir trabalhar, não. Você recebe o certificado, você vai até a polícia, entrega o seu certificado com toda a documentação que é necessária, o cartão de cidadão, o comprovativo de escolar, o registro criminal, o original da formação de vigilante, você entrega para eles, protocolo, e você recebe a CNV. Porque o nome aqui não é CNV, o nome é o seu cartão de vigilante, é o cartão que habilita o profissional a exercer o trabalho. Quando eu saio de uma empresa, esse cartão vai comigo e eu vou para outra. Quando eu faço reciclagem, eu recebo um certificado, mas não é para eu apresentar o certificado, é para eu apresentar toda a documentação novamente, entregar para a polícia para poder receber o cartão novo. Olha bem. De 5 em 5 anos é esse mesmo ciclo. E cada especialidade que você tenha é uma reciclagem diferente. No meu caso, eu tenho 6, ou seja, eu tenho que fazer 6 Seis reciclagens reciclagens diferentes a cada 5 anos. a cada 5 A anos. 5 anos. Só que aí eu tenho, vamos supor, eu fiz ano passado, eu fiz a minha de vigilante e SPR. Daqui a 2 anos eu vou fazer a minha de ARD e ARE. Vai Daqui a fazendo. 4 anos eu vou fazer a minha de transporte de valores e de VPAP. E por aí vai. Ok, vamos dizer, o cara fez o básico, aí foi lá na Uhum. Polícia Federal e aí ele já consegue entrar no mercado. Aí, quando ele tem toda a documentação que ele retirou o seu cartão de vigilante que ele recebeu em casa, ele recebe em casa, ele tem 6 meses para achar uma vaga de trabalho. 6 meses. 6 meses. Depois de 6 meses, se ele não tiver arrumado um trabalho de acordo com a lei, ele entrega o cartão dele na Delesp, por assim dizer, Uhum, vamos dizer assim, ele uhum. entrega na Delesp, na Delegacia da Segurança Privada aqui, e aí ele recebe uma declaração. Nessa declaração contém todas as informações do cartão, que é para poder ele continuar fazendo a procura de emprego. Quando ele encontra um emprego com essa declaração, assina um contrato, aí ele pega na cópia do contrato, ele vai até a Delesp e retira novamente o seu cartão Olha para poder bem. trabalhar. Porque se ele for pego com o cartão ao peito, trabalhando em uma segurança ilegal, sem estar com nenhum vínculo empregatício,
Ele perde o cartão e responde por exercício ilegal da função. Meu Deus do céu, cara, se funcionasse isso no Brasil, por isso que o Brasil acho que está na pré-história, cara, porque Legislação. é muita Cara, mas irregularidade, olha, cara. é muito fácil, é muito fácil acabar com a irregularidade no país. Com duas legislações, ele tem que fazer o alvará de autoproteção. E o que eu acho no novo Estatuto da Segurança Privada, o encarecimento dos valores para se abrir uma empresa de segurança vai empobrecer o mercado, porque vai diminuir a concorrência. É. Diminuir a concorrência é mal. E aí o que acontece? O alvará de autoproteção nada mais poderia ser pela metade do preço para aquela pessoa que detenha, vamos supor que eu sou o dono de um grande shopping, de uma rede que tenha 2 shoppings na cidade. Eu posso, junto à Polícia Federal, retirar um alvará e contratar os meus vigilantes. Mas eu contratar os meus vigilantes, o vigilante tem que ter curso de formação de vigilante, tem que estar com a sua reciclagem em dia, e eu tenho que pagar os direitos trabalhistas do vigilante normal. Eu não preciso vincular a uma empresa, porque eu vou fazer orgânico e não vou fornecer serviço para ninguém. É só para o meu shopping. Uhum, Entendeu? entendi. Esse alvará de autoproteção, para mim entender, esse alvará de autoproteção que se diz, seria você, assim, aqui no Brasil, abrir uma empresa orgânica. É uma empresa orgânica. Abrir uma empresa Só que orgânica. para você abrir uma empresa orgânica, você paga o mesmo valor de uma empresa normal. Uhum, E que não é necessário. Se eu não vou fornecer serviço para ninguém, uhum, se é só para mim, então vamos diminuir o valor. sim. E também detalhe, não é para qualquer um. Uhum, Denominar centros comerciais, shoppings, supermercados é uma excelente ideia. E outra, para aqueles mercados, aqueles comércios que tenha pelo menos uma faturação até R$ 30.000, não necessita do alvará, porque ele não tem condições de pagar o alvará, ele não tem condições de efetivar um contrato de segurança privada com uma empresa legalizada. Então, o que ele pode fazer? Ele pode contratar o vigilante diretamente nos seus quadros, mas pagando o direito do vigilante, né? Salário do vigilante da categoria. Lógico que ele não ia conseguir pagar todos os direitos, mas salário da categoria, o vale transporte e o vale refeição, já para contratar aquele profissional para estar na porta do comércio, vamos supor, das bijuterias, essas coisas que contratam profissional de segurança. te entendo. Mas lá está, esse profissional de segurança também com formação de vigilante, e aí acabava, sabe o quê? A irregularidade de colocar policiais fazendo esse trabalho, por Legal. exemplo, e aumentar a escalação. Me diz uma coisa, então, nesse processo que você está falando, qual é o tempo que hoje seria estimado? O processo... O cara sai daqui, vai para lá, segue os caminhos que você deu, dos passos ali, para poder ter o direito, o cartão cidadão lá, o cartão não, como é que você colocou aí? O cartão cidadão, né? O cartão cidadão. Faz o curso, aí faz a prova, aí ele já... Se ele tiver garra mesmo, entre 1 e 3 anos. 1 e 3 anos? 1 e 3 Mas anos. pode colocar 3 anos. Pode colocar mesmo assim 3 anos. Então, quer dizer, eu saio daqui, vigilante aqui no Brasil. Eu vou para Portugal, vou encarar essa parada aí e mudar minha situação. Eu tenho que ir preparado para ficar num lapso de 3 anos. Antes de 3 anos não adianta se enganar que, cara, eu vou entrar, assim, vou fazer e tal. É porque tudo é questão de legislação, não é mais nada. Você primeiro tem que se legalizar, para depois você ter o seu título de residência, para depois você ter o direito de igualdade, para depois você solicitar o cartão do cidadão, para depois dar início à sua formação de vigilante. Terminando a sua formação de vigilante, para poder você adquirir o seu cartão de vigilante. Porque você fazia a formação é uma coisa,
Quando você termina, você preenche um formulário chamado M40, junto com o certificado de vigilante, mais a documentação, entrega na polícia e espera 90 dias, até chegar o seu cartão de vigilante. Para você começar, e aí depois tem o RD, o RE, o VTV, o VTP, o SPR e por aí vai. Uhum. E qual é o custo do curso aí em Portugal? O cara vai pagar o curso de vigilante. Ele é assim, astronômico? Ele é meio Não, caro? não é. Ele é meio caro em comparação ao salário mínimo de Portugal, ao salário, desculpa, ao salário em que ele exerça outra profissão. Está variando aí entre 350 a 550. 350. Bem, o cara vai ganhar 792, né? É, Tá meio parecido, tá meio na proporcionalidade aqui do Brasil, né? Porque o vigilante que vai é. ganhar uns, vamos dizer assim, o vigilante básicozão mesmo, aí hoje tá 2.200, 2.300, 2.600, vamos imaginar assim, entre a jornada e tal. O curso está em torno de, conforme a região, mais 1.800, 1.500, 1.200, então tá meio na proporcionalidade. E É. Nogueira, você como cara que tá aí no outro lado, tá lá na Europa, como diz, tá lá no mundão velho lá, você recomenda o cara fazer isso? Fazer o caminho que você fez? O que é que... Eu Aonde que iria compensar? Vamos dizer assim, cara, para quem que seria recomendado isso? É recomendado para quem não tem família, por exemplo, para aquele cara que realmente quer. Porque é o seguinte, uma coisa que muita gente, só quem está fora sabe. Os brasileiros não vão entender o que eu vou dizer, só quem está fora sabe. Quando você vir para qualquer outro lugar, você tem que deixar a brasileirice no Brasil e se concentrar noutra coisa, porque outro mundo é outro mundo. Isso que deixar a brasileirice é para poder você ter sucesso, porque você não vai deixar de ser brasileiro, você não vai deixar de gostar da sua música, não vai gostar de deixar de fazer as comidas, mas, por exemplo, nós não trabalhamos, nós somos obrigados a trabalhar 8 horas por dia, né? O vigilante, um posto de vigilante é obrigado a trabalhar 8 horas por dia. Não existe escala 12 por 36, não existe. É você que paga a reciclagem, é você que paga a formação, é você que paga por absolutamente tudo que for necessário para você exercer a sua função. Lógico, só não o fardamento, porque é fornecido pela empresa, porque é algo homologado, essas coisas todas que nós sabemos. Então, se você realmente quer alguma coisa, quer mudar. E outra coisa, estudar bastante. Você tem que ser uma pessoa que tem que estar à frente mesmo. Porque se o sucesso é você ser uma pessoa estudiosa, uma pessoa aplicada, uma pessoa que aprende, uma pessoa que quer. Mas é claro que eu aconselho. Agora, tem que depender da força de vontade de cada um. Legal. Conheço muitas pessoas que não se adaptaram aqui porque, por exemplo, não queriam trabalhar aos fins de semana. Fim de semana queria estar no churrasquinho, né? Uhum. Ou não queria trabalhar muitas horas. Aqui se trabalha 12 horas. Existem duas formas. Existe o trabalho de 12 horas, de segunda a sexta. 8 da manhã, 8 da noite, 8 da noite, 8 da manhã. E existe o outro turno normal, que são 2 manhãs, 2 tardes, 2 noites e 2 folgas. Isso para um posto de 24 horas com 3 homens. É fácil. Eu vou Uhum. trabalhar de 8 às 4, é o turno da manhã. 2 dias depois, eu vou fazer o turno das 4 à meia-noite, é o turno da tarde. 2 dias depois, eu vou trabalhar de meia-noite às 8, é o turno da noite. No segundo dia desse turno das 8, eu vou entrar 2 dias de folga. Olha bem, É olha bem. assim, não existe escala 12 por 36. Você pode trabalhar numa escala 12 horas todo dia. Eu já trabalhei 12 horas de domingo a domingo. Olha bem. E vamos dizer assim, você está trabalhando agora, você disse que estava viajando de motorista e que você Sim, sim, executa sim. essas duas. Como é que fecha esse horário ali? Porque motorista você disse que estava na Alemanha. Eu estava na Alemanha. Que É, assim, eu é, agora estou fazendo um período de motorista. Geralmente, quando eu estou em Portugal, eu fico aqui 4 dias, 5 dias. Nesses 4 ou 5 dias, eu vou fazer algum posto. Faço um posto, faço um evento, vou tapar um buraco de alguém que faltou. Estou sempre trabalhando. então você não tem Não tem um um- horário fixo. Eu ganho ah, por produção, porque eu ah, ganho por hora.
Você ganha por hora. Se eu sair, vamos supor, se eu sair do caminhão e eu chegar na empresa, olha, eu quero um posto, eles me põem no posto e vou ganhar salário de posto. Ou então, estou aqui para a hora, eles me dão uma semana de trabalho numa obra aqui, me dão mais uma semana de trabalho numa obra ali, me dão um evento para cima, me dão um evento para baixo. Tem pessoas que gostam de ficar nesse ritmo, tem pessoas que conseguem combinar um pouco de estar no posto de trabalho e fazer uma hora ou outra, e tem gente que só gosta de fazer posto, trabalhar ali, de fazer as suas horinhas e pronto. Legal. Nós estamos chegando ao final e eu sempre gosto de perguntar, sempre, eu estou sempre batendo aqui, e você vai ser diferente porque você está fora, mas eu pergunto, com essa conjuntura que você colocou aí, com essa estrutura, qual é o futuro do profissional da segurança privada em Portugal? O futuro da segurança privada em Portugal é continuar fazendo o trabalho que ele está sempre fazendo, que agora, cada dia mais que está entrando, são pessoas com formação superior, são pessoas com outras ideias, então tem uma movimentação maior em buscar a melhoria da categoria, o nosso direito pelo menos, de nos defender, que nós possamos utilizar os equipamentos necessários, por exemplo, usar uma taser, usar um bastão extensível. Aqui na Espanha, do lado, na divisa, o pessoal lá já anda armado, tem o bastão, tem uma legislação um pouco mais aberta, enquanto Portugal ainda está um pouco fechada. Nós quase não temos direito a nos defender. Então, se você souber, nós estamos numa portaria, em qualquer lugar, e calçamos uma luva, essa de motoqueiro, que tem essa proteção aqui, dependendo do fiscalizador, ou dependendo, isso já é um sinal de ameaça, porque eu estou já me preparando para um momento mais agressivo do que propriamente um momento verbal. Ah, tem isso aí, tem essa cultura aí. Então, vamos E, supor que eu estou na portaria, de uma discoteca, porque aqui o porteiro da discoteca é obrigado a ser vigilante, com formação específica, porque é um posto de trabalho, não é absoluto. É como se eu estivesse trabalhando numa fábrica. Estou trabalhando na discoteca. Se me chega uma fiscalização e me vê que eu estou com essa luva, eles já falam logo, olha, você já está querendo sair para porrada. E a gente sabe que não é assim. então, pô, também a mudança de cultura, né? Tu veja que aqui no Brasil, cara, o vigilante está brigando, o sonho do vigilante aqui é ter porte de arma fora do ambiente de serviço. Olha bem. E você está me dizendo que aí a segurança privada não usa arma de fogo. Nada, E a coisa nada, nada. funciona, e a coisa funciona. Funciona porque grande parte dos homens que trabalham na segurança privada são homens de verdade. A maioria vem das forças de segurança dos exércitos. Porque o que eu acho interessante é que uma coisa que eu aprendi foi, em todo lugar do mundo, as forças que são apreciadas pela segurança privada não é a polícia, exército, marinha e aeronáutica. Só no Brasil é que é a polícia. Que a polícia é Então, exatamente. o vigilante quer ser um polícia, enquanto na segurança privada vem muitos dos batalhões de operações especiais, vem muitos assim que sai da reserva do Exército, cumprem o seu contrato com o Exército, já vai logo para a segurança privada. Já continua naquele percurso. E Já você falou que continua. viaja a Europa ali. E como é Sim, que funciona sim. na Alemanha e nos outros países ali que a segurança privada? A segurança privada funciona um pouco melhor porque já tem uma liberdade um pouco maior, já consegue atuar mais. Já tem a sua arma, já tem o bastão, já pode se defender, algema. A legislação é um pouco mais abrangente. De que forma? Eu vou atuar, eu não sou autoridade, mas eu no meu posto tenho a autoridade que me foi dada pelo dono do posto. Ou seja, eu sou o cliente. Vamos supor, eu sou o dono de um armazém. Eu contratei a segurança privada e eu digo, olha, naquela porta eu estou dizendo que não entra ninguém. A função do vigilante é não permitir que ninguém entre, mas não é porque ele é a autoridade, é porque o dono do armazém deu a autoridade ao vigilante de proibir a qualquer pessoa passar por aquela porta. Então, esse entendimento
é que está faltando o pessoal ligar as ideias, entendeu? Entendi. Então, o que falta é só isso, é essa ligação do ponto. Então, o vigilante no seu posto de trabalho, ele não é autoridade, ele tem autoridade que foi dada pela pessoa que contratou o serviço, porque o vigilante tem que obedecer às normas internas. Logo quando o vigilante aqui em Portugal ou na Europa, quando ele entra ao serviço, a primeira coisa que ele tem que ler são as normas internas do cliente, Os onde ele pode, procedimentos internos os ali. procedimentos internos, onde E é que tem, pode, onde é que não pode, é, quem entra, quem não entra. aqui no Brasil, agora com o Estatuto, vai ter uma coisa que vai reformular, imagino, essa cultura da segurança, que é o gestor em segurança privada, que é um curso de nível superior. É fundamental. Portugal tem Tem, alguma coisa semelhante? tem, chama-se diretor de segurança, ou seja, toda empresa tem que ter um diretor de segurança. Ele não precisa estar nos quadros da empresa, mas ele tem que contratar o serviço de um diretor de segurança para poder assinar o plano de segurança exercido na coisa. Ó, que legal. Isso aí tá Ou meio seja, parecido com o Estatuto. se você tem, vamos supor que você tenha uma fábrica. A fábrica, ele pode tanto contratar o serviço de gestão de segurança da empresa de segurança privada, que ele é obrigado a ter, como ele pode contratar um especialista por fora para poder assinar o plano, como ele pode contratar um para os quadros dele. Geralmente, quem tem nos quadros da empresa são grandes centros comerciais, shoppings, supermercados. Então, esses grandes centros, existe o seu próprio gestor, diretor de segurança. É aquele cara que vai assinar todo o plano. Vai assinar, vai ficar responsável. Vai Legal. ficar responsável. Agora, vamos supor, se eu sou um cara que eu abri uma discoteca e eu tenho o alvará de autoproteção, eu sou obrigado a contratar o serviço de um escritório de diretor de segurança. O cara não precisa estar nos meus quadros, mas tem que ter a assinaturazinha dele nos planos de segurança. A responsabilidade. A A responsabilidade responsabilidade. civil é do cara ali que assina. Legal. Exatamente, exatamente. E a outra curiosidade aqui ainda para, mas você falou que a segurança privada não usa arma, mas o transporte de valores Não, também não? Transporte de valores não também? não. Não, porque foi optado, eles optaram, antigamente tinha. Portugal, de certa forma, Portugal, pelas suas atitudes de alguns anos para cá e agora está voltando a melhorar, perderam muitos direitos. No transporte de valores o pessoal tinha arma, agora não tem. Ah, é? Aí há uns 7 anos atrás eles tentaram colocar um terceiro homem no transporte de valores. O carro forte só tem dois. Então eles tentaram colocar um terceiro. Esse terceiro era para poder dar o apoio ao fiel com equipamento não letal. Eles queriam colocar já o vigilante com equipamento não letal. Uma calibre 12 com tiro de pimenta ou com tiro de borracha. O pessoal com a taser, ele queria equipar isso. Mas aí depois as seguradoras iam ficar cobrando muito caro, então eles retiraram esse homem e colocaram um equipamento chamado mala de segurança. A mala de segurança é aquele equipamento que destrói a nota quando é roubada, quando é furtada. Usa inteligência, não é bélico igual aqui no Brasil. Exatamente. Só que existe as suas falhas, existem alguns ainda que levam os sacos, então tem que ter uma quantidade de dinheiro menor. Existe o assalto ao transporte de valores aqui, existe sim, o cara chega armado, rende o vigilante, leva ali o numerário, Tem. mas também não é, mas não é nessa proporção, porque Tá. também é um crime que é muito investigado. Eles investigam mesmo, eles vão atrás e prendem o cara ligeiro, porque a polícia é boa. A polícia é Tem boa. outro detalhe, nós estamos falando de um negócio que funciona a segurança pública, né? E então, quer dizer, segurança privada, Portugal, de jeito nenhum, ela é armado. Tanto Não. faz transporte, bem, se transporte não é, escolta armada também não Não é, e existe a escolta, não não existe existe. profissional de escolta armada, não existe profissional de segurança bancária, não existe profissional que trabalha em agência bancária, porque no banco não tem nem porta giratória. O banco não tem segurança bancária? Não, 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 não tem. Olha que louco, Não, cara. não tem porque o último assalto que teve aqui a uma agência bancária foi até 2 brasileiros, um foi morto, outro está preso.
Aí o cara chegou lá e disse assim, cara, vai ser fácil. Vai ser fácil. Não foi, não, porque se Não você foi, não. ver, entrou assim, sei lá, uns 30 policiais dentro da urgência, e um foi abatido, só não foi abatido porque na hora que um levou um tiro, o outro, quando viu o tiro, abaixou a cabeça e o tiro de precisão errou, mas foi um tiro de precisão. É. E depois de várias horas de negociação, várias horas de tentativa, várias horas, viram que eles iam atirar. Olha que louco, cara. Olha, eu fiquei aprendendo várias coisas que eu não tinha ideia contigo aí, Nogueira. Eu gosto de trabalhar muito o Estatuto de Segurança Privada e tu me deu bastante insights aqui de fazer referências, né? Porque aqui, qualquer debate que você faz, eu troço da hora, né? Até vou fazer uma live aí na semana que vem, que o pessoal me pede muito. É, cara, como é que ficou a legislação lá do porte de arma do vigilante, né? E, e tu veja bem que, cara, aqui o cara quer o porte de arma porque ele incorre risco, se bem que as realidades são criminalísticas, são diferentes, mas tu veja que a concepção, né? Tu veja assim que a cultura, né? Do que é a segurança privada, qual é o seu perfil, qual é a sua função e qual é a função da segurança pública e quando funciona isso, né, a sociedade como uma cultura, aí você já realmente altera, né? Ou seja, cara, é impressionante, praticamente assim, não, cara, não tem como que aliás, não é que não tenha como a segurança privada não trabalhar armada, mesmo porque não tem as estatísticas, mas eu diria que 80% da segurança privada no Brasil, ela não é armada, né? É posto desarmado. Mas se tem a ideia de que deve ser bélica, né? Que a segurança está ligada na arma. Eu sempre discuto isso. Cara, a segurança não é a arma. A segurança são o quê? Procedimentos que você vai realizar. É um conjunto de procedimentos técnicos e táticos. Exato. Realizados por especialistas da área para fazer a proteção de um bem comum de alto risco. É isso que você está... Isso é um conceito que nós temos aqui, até dado no nosso módulo de VPAP, tá lá. O que é a segurança? A segurança é um conjunto de meios técnicos e táticos com a finalidade de fazer a segurança privada de bens e pessoas num determinado local. Maravilha. E aqui só acho que funciona por quê? Porque aqui a segurança atua e entrega para a polícia. A gente não quer tomar a polícia, a gente não quer tomar a frente. Vamos supor que eu imobilizei alguém porque estava furtando, porque eu trabalhei de operador central numa loja de eletrônicos. Porque o profissional que trabalha em loja não é o de perdas e qualquer coisa, como é que é? Prevenção de perdas. Não, prevenção de perdas. Não existe isso aqui. Aqui é um segurança que trabalha fazendo a prevenção de furtos, que é um crime. É um crime. Tem que ser uma segurança privada a exercer isso. Uhum. Então, flagrei muitas pessoas, imobilizei, deti a pessoa. O meu papel é deter a pessoa, acionar as autoridades e entregar para a polícia. Entrega a documentação. Olha, está aqui, e está aqui o crime, está aqui a imagem, está aqui isso. A polícia que se encarrega, não é a minha função. A minha função não é eu colocar a algema nele, a minha função não é eu colocar ele dentro do meu carro, e a minha função não é levar ele na esquadra, na delegacia. A minha função é eu deter a pessoa e chamar a polícia. Quando a polícia chega, sim senhor, está aqui o cidadão. Essa é a função principal do segurança privado. Só que aqui é além do mais, porque aqui o vigilante ele se preocupa não só com a segurança, mas também com o bem-estar. Né? Se ele é contratado para uma coisa, então ele tem que ver, são várias verificações, não só estruturais, como criminais. E a sociedade aí, o vigilante é um ator, é um profissional valorizado? Não muito. Respeitado assim, não? Em partes. Alguns são respeitados e em outras partes não. Porque também a polícia também não é respeitada. Em algumas partes ela é, em outras partes não. Não é valorizado. Não. Legal. Meu amigo Nogueira, muito bem, rapaz. Foi o papo foi legal pra caramba. Eu até nem marquei o horário aí, mas, cara, eu acho que passamos aí. Estamos chegando quase 1h30 aí de conversa. Maravilha a conversa, Nogueira. Olha, a gente já tinha conversado antes lá na Conexão, né?
Uhum. Mas você já tinha colocado algumas coisas, mas muito interessante. E me diga uma coisa, você tem um canal, você tem as redes sociais ali, e, Tem. e fala das tuas redes sociais aí para o meu Pronto, público aí, diz aí quais são teus propósitos ali, como é que faz, se alguém quer falar contigo, como é que faz, tá aberto aí, cara, me conta pronto, aí. olha, quero que você possa se inscrever no canal Segurança Privada Portugal. Quando você encontra no YouTube o Segurança Privada Portugal, nas descrições dos vídeos tem o Linktree. O Linktree nada mais é do que a reunião de todas as redes sociais. Instagram, Facebook, LinkedIn, tem o meu e-mail, tem o canal no YouTube. Então, Segurança Privada Portugal. Facebook, Instagram, é tudo lá. Nós Agradeço a vamos, você. nós vamos colocar aqui no link da descrição aqui embaixo. Depois eu pego lá e passo para cá a descrição dos teus links ali. E então você que está aqui, a gente fez um papo aqui de, cara, 1h30 quase. E claro que não esgota toda a curiosidade aí. Muita gente me pergunta aí se estava indagando como é que era, como é que funcionava, se era bom, se não é. E claro que você pode se conectar, acompanhar, porque eu vi lá que tem bastante conteúdo que você faz, dando dicas, orientação de como é que faz, né? E as dificuldades que encontra, os benefícios, etc e tal. E o legal é que o Nogueira, cara, ele é um modelo no sentido que eu quero dizer, cara, sucesso na segurança privada. Eu acho que o segredo, ele falou lá no início, que você tem que romper. Por que ele saiu daqui? Para romper o horizonte. Ou seja, cara, cheguei num ponto, né? Essa foi a tua conversa. Cheguei num ponto que disse, cara, como é que eu vou crescer aqui? Cara, não deu no meu limite. E por alguma circunstância, cara, você foi para lá e teve que recomeçar do zero numa outra situação, né? Então você deve pensar muito assim, porque a gente passa, eu vejo, até já vi em outros canais que passam muitas facilidades, né? E você foi bastante sincero, dizendo, cara, não se iluda, 3 anos que tu vai passar lá, tem muita burocracia, né? Então você que nos acompanhou, você que chegou depois aqui, quer saber mais, acompanha lá as redes sociais do Nogueira, tá? Nogueira é professor aí, tem uma voz mansa, né? Um negócio assim, cara, né? Então é muito legal a tua conversa, a tua prosa é muito legal. E com certeza, Nogueira, nós vamos te chamar ali. É ruim que se a gente for fazer ao vivo, tu vai na madrugada aí, né, cara? Não, mas não tem problema. O Desde que eu bom, esteja em Portugal, não tem problema. o bom vamos marcar uma outra vez ao vivo. Agora a gente está Claro, fazendo claro. aqui o podcast que a gente está fazendo gravado, mas vamos trazer aqui você num dia que você que Eu, esteja de boa aí para a gente fazer ao vivo, tranquilo. que aí Olha, que a gente interage mais, tem as perguntas, né? E aí a gente já vai matando ali na hora e fica muito mais interessante. Uhum. Agora, uma coisa, isso é uma pequena opinião minha. Por mais que eu tenha começado aqui do zero, eu acho que eu consegui muito mais sucesso profissional nessa minha lida aqui em Portugal do que eu consegui aquilo que eu queria quando eu vim para cá, que era adquirir conhecimento, adquirir uma melhoria na minha profissão. E eu acho que tudo isso que eu aprendi, eu consigo passar para o Brasil. Dá para fazer, dá. Eu sei os meios, eu sei como, porque o que falta é fazer aquela tradução de como é que a gente faz aqui para como a gente consegue mudar aí. Tem várias coisas que Uhum. em Portugal funcionam no Brasil. Funciona o gestor de segurança para poder assinar o plano de segurança. Quem também vai depender do comercial para poder vender, para explicar para o cliente como é que funciona, como é que não. Dá para poder fazer o modelo de autoproteção para os supermercados, para os shoppings. Dá para fazer o modelo pequeno de quem não tem a necessidade de fazer a autoproteção para poder. Entendeu? Essa coisa toda dá para fazer. Legal, legal, não. Por isso mesmo que a gente vai te convidar outras vezes aqui, para a gente discutir outros temas aqui. Nogueira, muita gratidão aí pelo seu tempo, pelo seu preciosíssimo tempo. É Muito uma obrigado honra aí para pelo mim. seu carinho aí. Eu tava muito tempo querendo fazer isso que eu estou fazendo agora aqui. Agora a gente vai fazer e vamos te trazer aqui. Eu vou também entrevistar você que acompanhou aqui o Nogueira, né? Então a gente vai lá agora, depois na outra semana, vamos entrevistar o Glauber, né? Glauber, né? É Clauber, Glauber, né? que aí já está na outra realidade, né? Já é lá nos Estados Unidos, é outra parada lá e tal, e você com certeza
Tu vai gostar dele também, vai pegar as dicas aí, porque eu também acompanho lá as redes sociais dele, ele também está dando muitas dicas e tal, e informando e dizendo. Então, mais uma vez, meu amigo, muito grato aqui, peço que você aí dê suas últimas palavras aí para o nosso público aqui, e gostaria que você deixasse uma mensagem, Nogueira. Vai lá, deixa uma mensagem aí direto de Portugal, você vigilante que era daqui, foi para lá e tem toda essa experiência. Bom, primeiro eu quero agradecer a você, Pedrosa, por me convidar. Para mim é uma honra estar aqui falando diretamente com você, porque eu sou inscrito no seu canal, eu já acompanho o seu trabalho há muito tempo, e até brincava no Conexão, eu falava assim, não, a gente ainda não chegou no patamar do Pedrosa, a gente ainda chega lá. E para mim é uma honra estar hoje diante de você. Você que acompanhou até agora, muito obrigado. Acompanhe as redes sociais do Pedrosa, fique sempre atento, seja um vigilante diferenciado, porque a mensagem que eu vou dizer agora, você consegue tudo aquilo que você quer se você batalhar. Não depende de ninguém, não depende de mim, não depende de ninguém. Agora, quanto mais conhecimento você tiver, com certeza o sucesso mais rápido você vai ter. Essa é a mensagem de Portugal, porque aqui quem quer, corre atrás. E tem que ter inteligência, porque se você não estudar, sem estudo, ninguém é nada. Primeiro pelos seus direitos civis e depois por você como profissional. Muito bem, muito bem. Com essas palavras do nosso professor de Portugal, a gente se despede, desejando que você, se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Vou pedir que você deixe um like, muito importante, porque aí o vídeo ganha relevância e o que acontece? Outras pessoas vão ser atingidas, vão receber esse conteúdo importante aqui, tá? Espero que você tenha gostado. A gente se encontra no próximo vídeo.